Oi, turma, tudo bem? Boa noite, como estão? Gente, tomar um golinho de café aqui pra gente começar. Gente, então o que acontece? Quando a gente iniciou o semestre, que a gente definiu que ia ser as normas de Vancouver, até porque a maioria das revistas pedem essas normas para publicação, eu passei para vocês um arquivo, se vocês quiserem posso submeter ali de novo no portal, para vocês darem uma olhadinha. Mas eu vi que ficaram algumas dúvidas e eu acabei vendo alguns errinhos nos trabalhos de vocês. Então eu resolvi fazer um resuminho meu de manual de Vancouver, tá? Para ajudar e facilitar a vida de vocês, porque aí ficou bem resumidinho, ficou bem prático. Então vocês olham ali, veem como que faz e aplica no trabalho de vocês, tá? Então, bem rapidinho, gente, bem resumido mesmo. Depois eu vou falar sobre os elementos pré-textuais de Vancouver, mas eu acho que o importante agora é falar da citação de autores e as referências. Então, assim, ó, com relação à citação de autores. Então, Vancouver, diferente de a BNT, como que a gente faz? A gente coloca o nome do autor entre parênteses, né, no final do parágrafo da frase, ou escreve, segundo Garcia, 2019, o processamento auditivo, né? Quando a gente usa Vancouver, a gente não cita o nome no final do texto, da frase, do parágrafo. A gente vai colocar númerozinho, aqueles números pequenininhos. Então, esses números, de acordo com o que ele vai aparecendo no texto, vai ser a ordem das referências lá atrás. Tá, gente? Então, é um pouquinho diferente. Eu acho ele até mais tranquilo que a BNT. É que a gente tá acostumado sempre com a BNT, desde sempre, né? Mas as revistas estão pedindo Vancouver. E com relação às revistas, eu vou falar com vocês depois no finalzinho dessa aula. Então, aqui, ó, por exemplo, o índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos. Vocês podem colocar tanto o número 1 assim, ou o número 1 é pequenininho, tá, gente? O número 1 pequenininho, ou entre parênteses, tá? Então, você vai escrever sem parênteses em expoente, que é sobrescrito, né, que é aquele grande, ou entre parênteses em expoente, tá? Então, vocês podem usar essas duas formas. Aí, se tiver mais de um autor, Garcia e Souza falaram a mesma coisa, a mesma ideia, vocês querem citar os dois, vocês vão citar 1 e 3, por exemplo, né? Que vai ser essas duas referências lá no final, o número 1 e o número 3, tá? Se vocês quiserem escrever o sobrenome do autor, se tá no meio do texto, vocês podem colocar segundo Oliveira 1 ou segundo Oliveira Matos 1, tem essas duas opções também. Então pode citar, não é porque é Vancouver que eu não vou colocar o nome do autor no texto, você pode, mas você não vai colocar o ano, a página e tudo mais, tá? Você vai colocar só o númerozinho da referência dele. Se tiver obras que vocês vão citar com mais de 6 autores, vocês vão colocar et al, que é e colaboradores. Então, exemplo ali, segundo Oliveira et al, né, e o número 1, que é a referência que vai estar lá no final, tá? Para citação direta, o que é citação direta? A citação direta é quando a gente copia, a gente vai pegar do jeitinho que o autor falou, escreveu e citar no trabalho, né? Então, aí vocês vão colocar, pode colocar esse, como que é o nome aqui, gente? Colchetes? Não. Vocês vão usar esse símbolozinho ali com as reticências dentro, se vocês vão usar só uma parte do que o autor escreveu, entendeu? Então ele falou um monte de coisa, aí vocês querem usar só a última frase, vocês vão colocar esse símbolozinho com os 3 pontos ali dentro e pegar só a parte que interessa, tá? E aí vocês vão fazer assim, ó, a inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em evidências foi recente, ao contrário das outras áreas médicas, número 1, tá? Então, entre aspas, porque eu copiei a frase do jeitinho que o autor falou, ou o 1 entre parênteses, tá?
Ou vocês podem colocar ali, ó, segundo Versiani 1 e coloca a frase, tá? Desse jeitinho aí. Aí vamos para citação indireta. A citação indireta é quando eu quero, com as minhas palavras, comentar alguma coisa do que o autor escreveu. Quando eu quero fazer a citação indireta, o que acontece? Eu posso colocar as minhas palavras, escrever a frase e colocar as referências, os numerozinhos, né, no final da frase, desse jeitinho ali que tá no exemplo. Tá? Então, ao contrário das outras áreas médicas, só nos últimos anos a psiquiatria passou a fazer parte da medicina baseada em evidências. E coloco a referência 1 e 3, que disse isso. Bem tranquilo, né, gente? Deixa eu só abrir aqui o arquivo maior, que eu fiquei com dúvida agora nessa citação. Aí, citação de citação. Lembram do Apud, que é um autor citado por outro autor? Então, o que vai acontecer quando é assim? Quando for assim, que vocês têm que evitar, né? Lembra que a gente já comentou isso. Quando for assim, vocês só vão fazer Apud se vocês não acham o documento original. Então, eu achei lá no texto da Vânia, eu achei uma citação da Mara Belal. Só que eu não tô achando esse artigo original que a Vânia citou da Belal. Não acho. Então, vocês vão colocar Belal, Apud Vânia, né? Porque a Belal tá citada pela Vânia, entenderam? Então, é assim. E aí, vocês vão fazer do mesmo jeitinho que a BNT. Olha o exemplo ali. Só que vai colocar esse asterisco ali, tá? Então, assim, esse tipo, eu já falei aqui. Emprega-se a expressão Apud, né, que significa citado por. Deve ser citado o sobrenome do autor da citação original, a data da publicação do documento original e o número de referência que contém a citação. Então, deverá constar na lista de referências devidamente numerada na ordem consecutiva de aparecimento da citação no texto. Então, no texto, segundo Kaufmann, em 1985, a metodologia tal. E aí, esse Apud aí, esse asteriscozinho, vocês vão fazer uma nota de rodapé que não apareceu aqui, gente. Mas eu vou arrumar para vocês no arquivo, tá? Então tem que fazer uma notinha ali de rodapé. Aí vocês vão colocar Kaufmann, né? E vão colocar Apud na lista de referências, tá? Ficou faltando essa parte, mas eu vou arrumar para vocês aqui no arquivo. Aí as referências, então as referências lá, a lista de referências lá no final do trabalho, vocês vão sempre começar pelo autor, né? Se não, eu não tenho autor, é só sei lá, uma publicação, alguma coisa que não tem autor, daí sim você coloca o título. Ele deve ser apresentado lá na lista de referência, não em ordem alfabética, mas em ordem numérica que aparece no texto. As referências são alinhadas à margem esquerda, em espaços simples e separados entre si por espaço duplo, isso é igual a BNT. A pontuação, dar um espaço após ponto e vírgula e após 2 pontos. Editora e a data devem ser separadas por ponto e vírgula. Nos casos em que a referência ocupar mais de uma linha, reiniciar na primeira posição. O sobrenome em letras minúsculas, exceto as iniciais. Então, na BNT, a gente usa o último nome, tudo maiúsculo, e os outros, né, só a inicial maiúscula. Em Vancouver, a gente usa só a primeira letra maiúscula, tá? Vai ter o exemplo ali. Então, olha só. Então, ali, Oliveira, Y, vírgula, Gramince, KK, ponto, tá? Então, ali não é tudo maiúsculo. Vocês fizeram algumas troquinhas lá no trabalho de vocês. Aí, artigo padrão em periódico, como que vai citar, tá? Então, só um modelinho aqui, E aí, aqui, eu fui citando vários tipos de referência que vocês podem usar, como que vai citar. Mais do que 6 autores, então vai colocar os autores ali, exemplo, Araújo, Lopes, Cavalcante, todos eles, et al, né? Não precisa colocar todos os sobrenomes. Livros, então vai colocar o autor do livro, tudo certinho. O exemplo ali,
tá? Instituição como autor e publicador, então se eu tenho algum arquivo do Ministério da Saúde, da OMS, enfim, tá? Capítulo de livro, então a mesma coisa, vocês têm ali o livro, o capítulo que vocês utilizaram, que é do Gomes, Minayo e tal, em Minayo, MCS, avaliação, então esse capítulo tá dentro do livro da Minayo, entenderam? Desse jeitinho. Evento, então como que vai fazer com evento? Trabalho apresentado em evento, aí vai ter o exemplo aqui, ó, bem tranquilo, gente, é só seguir aqui, ó, deixei mastigadinho para vocês. Monografia, dissertação e tese, ó, como que vai escrever, então mesma coisa, autor, o título, monografia, Barbacena e o nome da instituição e o ano. Aí ilustrações e tabelas, então as tabelas tem que ser em tabela com espaço duplo, em folha separada, tá? Não pode, eu recebi alguns TCCs, agora eu não lembro de quem, que a tabela é, por exemplo, imagem, foi anexada como imagem e não desenvolvida no documento, né, no Word. Não pode, tá? Ela tem que ser desenvolvida ali no documento. Numerar as tabelas seguindo a ordem de citação no texto, então lá no início, antes do sumário, tem que ter a lista de tabelas, então vai colocar a tabela 1, o título da tabela. Insira o texto explicativo em nota de rodapé e não junto com o título. Figura, apresente o número solicitado de conjuntos completos ou ilustrações ou figuras, e elas devem ter sido desenhadas e fotografadas com padrão profissional, então cuidar com a qualidade das imagens que vocês vão colocar. Abreviações e símbolos também tem que fazer a lista, então, de abreviações, tá? Pra ficar bem certinho. Tá, gente? Então, das normas de Vancouver é isso, ó, bem tranquilinho, bem de boa. Aí eu vou abrir agora o outro arquivo aqui. Só um pouquinho, gente. Não parou. Olha só, e eu vou postar para vocês esse outro material que é sobre as revistas, algumas, tá? Eu coloquei 3 só, gente. Até se vocês tiverem alguma outra opção de revistas, não sei se vocês já estavam olhando alguma coisa, vocês avisem, conversem com o orientador de vocês, tá? Porque assim, como que vai funcionar, gente? A gente não teve pré-banca, né? A gente vai ter direto a banca final. Antes da banca final, para vocês irem para a banca final, vocês deverão mostrar a submissão do artigo de vocês em alguma revista. Então, vai ser critério para aprovação e para ir para a banca. Então, vocês vão fazer o trabalho certinho, né? Aí, antes de entregar a última versão, a versão final, para a banca final, vocês vão ter que submeter em alguma revista. A revista eu vou deixar bem livre para vocês e a orientadora escolher, tá? Uma das mais renomadas na nossa área é a Cefac, tem a revista de distúrbio da comunicação e eu coloquei uma aqui de saúde pública. Então, eu coloquei os links aqui, copiei algumas coisas que estão no site com relação ao preparo de pesquisa. Deem uma olhada junto com a orientadora e definam qual revista vocês querem publicar. O que acontece, gente? Eu não sei se alguém já publicou aqui o artigo em alguma revista, mas funciona assim. Então, você vai olhar lá, por exemplo, na revista do Cefac, você vai olhar quais são as normas para mandar o artigo, né? Vai estar lá quantos caracteres, quantas páginas, o que tem que ter, introdução, método, critério de inclusão, se tem que ter discussão, se é só conclusão, enfim. Cada revista tem o seu modelo de artigo e vocês vão já escrever o TCC de vocês nessas normas, tá? Mesmo quem é revisão bibliográfica, por exemplo, a Cefac aceita trabalho de revisão. Deem uma olhada ali para ver quais os critérios, porque eu vi que tem alguns critérios para publicação de revisão de literatura. E aí vocês já vão deixar formatado o trabalho de vocês nas normas que a revista pede. E aí vocês vão já estruturar direitinho no modelo da revista
e vão submeter, vão enviar o artigo de vocês para essa revista. Quando vocês enviam esse artigo, vocês recebem um comprovante de submissão com o número certinho, a data que foi submetido, porque a revista demora para responder, tá? Então vocês não vão conseguir publicar antes do final do ano. Mas a ideia não é essa, a ideia é que só vocês enviem para a revista. Porque aí vocês vão enviar para a revista demora para responder. Provavelmente vem com alguma pendência, algum ajuste, melhora a discussão de literatura, não ficou claro sua metodologia, especifique melhor, enfim. E aí vocês vão arrumar, fazer essas correções e enviar novamente. E todo esse processo, gente, demora. Reparem agora, quando vocês começam a ler os artigos de vocês, que ali no ladinho esquerdo, normalmente, do artigo, tem assim: enviado para submissão em julho de 2019, aprovado em agosto de 2020. Reparem nessas datas para vocês verem como demora um processo de submissão em revista. Mas a ideia o que é? Não precisa apavorar e se desesperar. Vocês devem submeter o trabalho em uma revista. É esse comprovante que a gente precisa para vocês irem para a banca final, tá? Então isso é uma coisa que quem é revisão de literatura, principalmente, já vai encaminhando aí nas normas que a revista pede, já vai fazendo estruturado, escolham a revista, leiam bem as regras de submissão, os critérios que a revista pede para depois não dar problema. Escolham com a orientadora e passem para mim qual revista vocês escolheram, ok? E aí vocês submetem certinho, e isso que a gente precisa para pré-banca, tá? Então assim, às vezes a revista pode pedir normas ABNT, que é difícil, mas pode pedir. E aí eu vou fazer o resuminho para vocês das normas da ABNT, que vocês já têm também acesso. Ou às vezes a revista, deem uma olhada em quem é revisão de literatura, parece que o Cefac só aceita a revisão de literatura integrativa ou sistemática. Então quem está fazendo analítica e quiser Cefac vai ter que mudar. Deem uma olhada nisso, tá? Eu vou pedir para semana que vem para vocês me passarem, semana que vem não, para outra ainda. Daqui 15 dias vocês me passarem a revista que vocês querem, tá? Pra gente fazer uma listinha e submeter. Certo? Combinado? Então, por exemplo, a Cefac. Você clica nesse link que eu postei ali pra vocês, aí vai aparecer quais são os tipos de trabalho. Olha aqui, eu colei aqui, artigos de revisão de literatura, constituindo revisões integrativa ou sistemática. E aí vai falar tudo que tem que ter, na revisão: comunicação breve, relato de caso clínico, tá? Aí tem uma outra revista, a revista de saúde pública. Eu pensei no trabalho da Karina e da Maria, mas dei uma olhadinha para ver se encaixa, se enquadra. Dê uma olhada nos artigos que saem, que publica nessa revista, né? Porque a área de vocês talvez até uma revista de artigo mais da área de linguística, né? Por ser Libras, então dê uma olhadinha. Não precisa ser uma dessas 3 que eu passei, tá? Aí vai ter, todas as normas que tem que ter em cada trabalho, tá? E a revista Distúrbio da Comunicação, que é da PUC de São Paulo, também, tem o link ali das submissões e todos os critérios que a revista pede. Então, a minha tarefinha para vocês é escolher a revista e já organizar o modelo do artigo de acordo com a revista que vocês escolheram. Vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo, e a gente vai conseguir publicar, porque os últimos anos a gente submete e não finaliza, então a gente quase não tem artigo publicado. Mas esse ano, como vocês são uma turma muito querida e uma turma muito sortuda, a gente mudou e vai fazer assim agora, tá? Tá registrado em ata, já vai modificar lá no projeto pedagógico. Para ir para a banca final e conseguir a aprovação no TCC, o artigo tem que ser submetido em alguma revista científica. Não, o processo não vai ser finalizado, mas tem que ser submetido. Tá bom, gente? Então, vou postar lá a atividade remota e esse material aqui para vocês. Combinado? Certo? E tô disponível, então, a partir das 7 horas.
Quem quiser tirar dúvida de TCC, alguma coisa, tô aqui, é só chamar, tá bom? Beijinho, beijinho.